Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 2 de julho. O Senado agora está começando. Nesta semana, os senadores dão mais um passo no processo de cassação do mandato de Demóstenes Torres, acusado de envolvimento com Carlos Cachoeira. A CPI, que investiga as relações do contraventor com políticos e empresários, também se reúne por pelo menos 2 vezes. Uma reunião será administrativa e outra para ouvir depoimentos. Nesta terça-feira, mais 4 oitivas na CPI. Os depoentes são Joaquim Gomes Tomé Neto, ex-agente da Polícia Federal, acusado de ser um dos responsáveis pelas escutas clandestinas que favoreceriam os negócios ilegais de Carlos Cachoeira. Edivaldo Cardoso de Paula, ex-diretor do Detran de Goiás, que aparece em gravações da Polícia Federal garantindo o repasse de verbas do governo estadual para uma das empresas do contraventor. Roseli Pantoja da Silva, sócia da Alberto e Pantoja, apontada como uma das empresas de fachada de Cachoeira, e Ana Cardoso de Lorenzo, dona da Serpes, empresa de pesquisa de opinião, que teria recebido 2 cheques da Alberto e Pantoja. Na quinta-feira, reunião administrativa. Em pauta, 270 requerimentos de novas convocações e quebras de sigilos. Entre os pedidos, os parlamentares querem ouvir Fernando Cavendish, ex-presidente da Delta, empresa ligada à Cachoeira, e Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT, que acusa o contraventor de ter tramado sua saída do órgão e tem se colocado à disposição da CPI. Acusado de envolvimento com o esquema de Carlos Cachoeira, o senador Demóstenes Torres terá o seu processo de cassação analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O relatório do senador Pedro Taques é favorável à perda de mandato. Demóstenes é suspeito de ter atuado como facilitador do contraventor no Congresso. Se for aprovado na CCJ, o parecer terá de ser votado no plenário em sessão secreta. Demóstenes Torres esteve no Senado nesta segunda-feira por volta do meio-dia. Ele se inscreveu na Secretaria-Geral da Mesa para falar durante a sessão plenária. Segundo o advogado dele, Antônio Carlos de Almeida Castro, a ideia não é apresentar sua defesa, mas sim fazer uma prestação de contas e relatar como o senador tem vivido nesses últimos 4 meses do que ele chamou de guerra aberta. O senador goiano é o 5º inscrito nesta tarde e ele volta a falar ao plenário na terça-feira. Só depois dos 2 pronunciamentos é que a defesa vai definir que estratégia seguir. A superexposição de Demóstenes não é considerada boa por seu advogado. A primeira vez em que o senador goiano ocupou a tribuna para rebater as denúncias de envolvimento com o esquema Cachoeira foi no dia 6 de março. A Comissão de Direitos Humanos debateu nessa manhã a violência no campo e os assassinatos de indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. Os participantes citaram a expansão da atividade agrícola na Amazônia, a grilagem de terras e a impunidade como responsáveis pelo aumento dos crimes. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que o número de mortes provocadas por disputas de terras no país aumentou 177% em um ano. De acordo com um relatório da comissão, em 18 estados brasileiros, cerca de 350 pessoas estão juradas de morte. A maioria indígenas, quilombolas, assentados, poceiros e pequenos agricultores. Esses 3 setores é o que sofrem mais pela força do latifúndio, pela força dos pistoleiros contratados pelos grandes proprietários de terras, que assusta, intimida, apavora. Essa violência tem que ser enfrentada, combatida e na busca, naturalmente, de soluções. Representantes do Conselho Indigenista Missionário denunciaram a situação específica dos indígenas. Neste ano de 2011, mais uma vez, houve destaque para um número muito grande de indígenas assassinados, que foram 51 casos de assassinatos de indígenas no país, além de 94 casos de tentativas de assassinatos. Para o presidente da Comissão Nacional de Prevenção à Violência no Campo, que reúne representantes de 3 ministérios e da Secretaria de Direitos Humanos, a grilagem de terras, a impunidade, os despejos sem ordem judicial, a extração ilegal de madeira e a ocupação de terras públicas estão entre as principais causas do problema. Ele citou medidas necessárias para diminuir os índices de violência. A especialização dos órgãos em questões agrárias, ou seja,
a criação de varas agrárias federais, estaduais, promotorias agrárias, polícia militar agrária, assim como, por exemplo, a retomada de áreas públicas irregularmente ocupadas, seja dentro de projeto de assentamento do INCRA, sejam áreas que não são projetos, a regularização das terras indígenas. O Brasil, que hoje é considerada a sexta economia do mundo, não pode conviver com essas estatísticas de assassinatos e de matanças no campo. Um passo decisivo seria aprofundar e avançar rapidamente com a reforma agrária, e isso resolveria, de fato, a violência no campo. Cidadãos perguntam e o Senado responde. No primeiro mês de vigor da Lei de Acesso à Informação, a Casa recebeu quase 400 perguntas sobre questões administrativas, legislativas e referentes a parlamentares. Dos pedidos de informação, a maioria envolve assuntos relacionados aos senadores. Os cidadãos querem detalhes sobre os gastos dos parlamentares com combustíveis, telefone, correios e viagens. As pessoas querem saber também aspectos da administração da casa, como folha de pagamento, previsão de aposentadoria dos servidores e quantidade de funcionários, efetivos e comissionados. Tudo está sendo respondido. As questões que estão hoje pendentes no nosso sistema são questões que ou estão no prazo de 20 dias ou no prazo de prorrogação até os 30 dias, ou são questões que que acabaram de chegar, questões que já estão em consulta, e assim que a questão chega, imediatamente ela é encaminhada para um setor responsável. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor no dia 16 de maio. Ela garante aos cidadãos o acesso a dados oficiais dos 3 poderes. Cada órgão público deve providenciar um serviço próprio de atendimento ao cidadão. No primeiro mês de vigência da lei, o Senado recebeu 390 pedidos de informação. Desse total, 332, ou 86%, já foram respondidos. O restante precisou de mais pesquisa junto a diversos setores da casa. Apenas 2 solicitações não puderam ser atendidas em razão de impedimento legal. São questões que envolvem sigilos legais, como, por exemplo, sigilo de inquérito, sigilo fiscal, bancário. São questões que a própria legislação nos obriga a manter como sigilosas. Nesses casos, a gente informa ao solicitante o porquê daquela informação não poder ser divulgada. Os pedidos de informação podem ser encaminhados de 3 formas: no balcão próprio do serviço, próximo ao túnel do tempo do Senado, no portal da Transparência no site do Senado ou pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é de graça. Impasse no Parlamento do Mercosul nesta segunda-feira. Os 4 países membros do bloco não se entenderam quanto à participação do Paraguai no Parlasul. Alguns defendem a suspensão automática do país, conforme decisão tomada pelos chefes de Estado na Argentina na última sexta-feira. Outros acreditam que o parlamento é independente e não precisa obedecer à cúpula. De Montevidéu, no Uruguai, o repórter Chico Santana tem mais detalhes por telefone. Tempo frio em Montevidéu. Nas ruas, muito vento, garoa e 7 graus de temperatura. Tempo quente no interior do Parlasul. O ponto da discórdia, a participação do Paraguai no parlamento depois da suspensão daquele país no Mercosul. A bancada brasileira está dividida, embora haja consenso em ouvir os paraguaios. Há problemas também nas bancadas da Argentina e do Uruguai. Os 2 países já estão aplicando as sanções políticas definidas na reunião de cúpula do Mercosul, ocorrida semana passada em Mendoza, na Argentina. E em função disso, e diante da presença de paraguaios no Parlasul, os 2 outros países não compareceram, inviabilizando a sessão do parlamento, já que pelo regimento interno da Casa é necessária a presença de todos os países membros. A crise está implantada e o diálogo é apontado como a única solução para resolvê-la. Agora à tarde deve acontecer uma nova reunião, desta vez no Congresso Uruguaio. Caso não haja solução, o próprio Parlasul pode estar colocando seu futuro em jogo. De Montevidéu, no Uruguai, especial para o Senado Agora, Chico Santana. O Senado Agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.